Senhor, que tu, Senhor, entre no lado financeiro, Pai. Prosperidade na vida dessas pessoas, Pai. Que a próximo culto, Senhor, eles possam abençoar na tua casa. Tu não precisa, Senhor, desse dinheiro, mas a tua casa, Pai, está aqui, Senhor, com a porta aberta, precisa, Pai. Porque, Senhor, nós temos contas para pagar. Papai, também vem abençoar quem dizimou, quem ofertou, Pai. Que seja de todo o coração. Ó Senhor, que tu retribui, Pai. Multiplica na vida, Pai. Enche o celeiro, derrama, Senhor, do azeite, Pai. Como tu, Senhor, encheu, Senhor, o vaso, Senhor, daquela viúva, Pai. Que transportou, que não tinha mais onde pôr, Pai. Ó Senhor, prospera na vida, Senhor, desses ofertantes de serviço na casa de ti. Papai, aqui, Senhor, eu entrego, Senhor, o preletor. Usa, Senhor, o teu anjo, Pai. Usa, Senhor, o teu vaso, Pai. Ó Senhor, que não seja ele, Pai. Que seja, Senhor, ti, Senhor. Usa, Senhor, a boca dele, Pai. Usa a língua dele. Ó Espírito Santo, vai descendo agora nesse momento, Pai. Que seja a tua vontade e não a nossa, Pai. Eu entrego aqui, Senhor. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu quero deixar algo bem claro para a igreja antes de eu entrar na mensagem: não espere nada de mim. Não espere nada. Porque se fosse por mim, eu nem aqui estaria hoje, mas o Espírito Santo de Deus me fez estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, pela responsabilidade de trazer a palavra dele. Confesso que eu tentei fugir várias vezes, mas o Senhor, quando ele quer, ele nos traz. Quero agradecer a confiança da minha líder, a Lívia, uma mulher guerreira que eu tenho como exemplo, uma pessoa extraordinária que o Senhor me abençoou para caminhar comigo na obra dele. Também quero agradecer ao meu pastor, que não é somente um pastor, mas também o meu avô, pela oportunidade de poder estar aqui neste grupo. Amém? Irmãos, quando a Lívia me fez o convite, eu disse ao Senhor, eu falei: Senhor, o que eu vou dizer para a tua igreja? O que ela precisa, Senhor, mas o que o Senhor quer falar, não aquilo que o meu coração deseja dizer. O Senhor disse para mim, ele disse que você vai falar sobre adoração. Irmãos, porque nós sabemos que o Senhor é digno de toda honra, glória e adoração. E se não fosse ele, ninguém estaria aqui hoje. Então eu conversando com o Senhor, eu disse ao Senhor, eu falei: Senhor, o que eu vou dizer, qual a palavra que o Senhor tem a me dar para me levar para a tua igreja? Ele disse: você vai falar sobre Jó. Irmãos, Jó sofreu muito na caminhada dele, mas em nenhum momento o Senhor o desamparou. Jó foi um homem que o inimigo o perseguiu, foi um homem que o Senhor deixou que tocasse nos bens dele, mas a vida de Jó não foi ceifada. Amém? Eu peço para que os irmãos abram as nossas Bíblias comigo no Jó de capítulo 1, versículo 19, faremos leitura do capítulo 19, 20 e 21. Aqueles que não trouxeram sua Bíblia, acompanhem no telão. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Amém? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Eis que um grande vento sobreveio da além, do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E eu só escapei para te trazer a nova. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Pode sentar a igreja glorificando esse nome do Senhor. A Bíblia vai nos relatar, vai nos dizer um pouquinho antes dos versículos que eu acabei de fazer menção, que Jó era um homem muito bem sucedido. Jó tinha muitos bens, Jó tinha a sua riqueza, Jó tinha os seus gados, Jó tinha servos e Jó tinha filhos. A Bíblia nos relata que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Amém? Amém. Jó com o Senhor, irmãos, ele teve uma caminhada não tanto provada. A Bíblia nos relata que diversas vezes o Satanás questionou o Senhor, porque Satanás queria
realizar uma ideia que Jó só estava com o Senhor por interesse, por aquilo que o Senhor oferecia a Jó. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, no capítulo 20, é que Jó se lançou à terra e adorou após os seus 10 filhos falecerem. Não foi um, não foi dois, não foi três, foi os 10. E não teve pausa, irmãos. O Senhor permitiu que o inimigo levasse todos. Uma pergunta que o Senhor faz para mim e para a igreja nesta noite: será que o Senhor recolher alguém que você ama, você ainda se prostra e adora ao Senhor? Será que o Senhor recolher algo ou alguém que você ama, você ainda se prostra e adora ao Senhor? Irmão, Jó tinha muitos motivos para parar. Além dos seus filhos que faleceram, Jó perdeu todos os seus bens, igreja. Jó perdeu os seus servos. Jó perdeu aquilo que ele mais amava. Se coloque no lugar de Jó. Se coloque no lugar de Jó. Jó tinha muitos motivos para parar, mas ele não parou. E ele ainda disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E morreu no lugar de Jó, eu não sei se suportaria. Eu me colocando no lugar de Jó, eu não sei se eu aguentaria passar por tudo aquilo que Jó passou. A Bíblia vai nos dizer que Satanás tentou de várias formas questionar os planos do Senhor. De várias formas, Satanás tentou questionar os planos do Senhor. Vai nos dizer, a Bíblia nos relata, no capítulo 2, versículo 6, vai nos dizer. Não, perdão, eu me confundi. No capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem nas suas mãos, somente contra ele não estenda as suas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, o que eu entendi aqui é que Jesus disse a Satanás, falou: você toca nos bens, você toca no que Jó mais gosta, mas na vida de Jó você não vai tocar. Porque das vezes a nossa vida não é diferente. Não é diferente. O Senhor não nos disse que seria fácil caminhar com Ele, mas Ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, muitas das vezes o Senhor permite, porque tem coisas que o Senhor permite, mas nós não queremos entender isso, porque pensamos que é só o inimigo, Sim, o inimigo faz parte também da nossa caminhada com o Senhor. Isso é algo necessário, porque para sermos provados precisamos ser aprovados. O inimigo o inimigo questionou muitos os planos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que o inimigo disse ao Senhor que Jó só estava com ele pelas vezes que Deus oferecia a Jó. Mas a Bíblia nos diz também que isso é mentira, porque o Senhor permitiu que o inimigo tirasse tudo de Jó. O inimigo tirou tudo de Jó, mas a tua essência de adorador não saiu. A pergunta do Senhor será minha para você hoje: se Ele retirar aquilo que você ama, os seus filhos, um parente, a tua casa, o teu carro, o filho que você mais gosta, será que você ainda faria como Jó? Se prostraria diante da presença do Senhor e o adoraria? Irmãos, porque algumas das vezes é necessário nós passarmos por processos, sofremos perdas, mas é para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Jó tinha muitos motivos para parar e desistir. Já podia falar assim: olha, eu não vou fazer mais, eu não quero mais. Eu não quero mais, Senhor. O Senhor tirou tudo que eu tinha. O Senhor permitiu que eu perdesse tudo, Jesus. Tudo. Mas Jó se lançou à terra e adorou ao Senhor. E ele bendizeu o nome do Senhor o tempo inteiro. Igreja, eu acho que na cabeça de Jó o inimigo lançava vários séculos, dizendo que Deus é esse que você serve. Ele permitiu que eu tocasse nos seus filhos, nos seus bens. Que Deus é esse que você serve. E na nossa caminhada não é diferente, igreja. Não é diferente. Às vezes o Senhor vai permitir que Satanás nos toque, que Satanás tire da gente aquilo que nós mais amamos. Vai. Mas no final, igreja, no final tudo vai valer a pena. No final tudo vai valer a pena, porque nunca foi por nós, mas sempre por Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu aprendi tanto com Jó, fazendo o estudo dessa palavra. Eu disse: Senhor, será que eu teria a capacitação de Jó para te adorar, Jesus? Será que eu, no lugar de Jó, o Senhor tirando tudo que eu amava, tudo que eu gostava, será que eu ainda me lançaria em terra e te adorava, Senhor?
Igreja, já podia deixar tudo para trás, aquilo que ele já tinha construído, após as suas perdas, mas mesmo assim ele se prostrou e adorou ao Senhor. A pergunta que o Senhor faz para mim e para a igreja nesta noite: como está a tua adoração diante dele? Por qual motivo você adentrou a casa do Senhor nesta noite? Foi pela bênção ou foi pelo dono da bênção? Porque é muito fácil, igreja, nós adentrarmos a casa do Senhor e adorar Ele quando nada nos falta, quando temos saúde, quando temos o alimento, quando temos riqueza. Mas e se o Senhor permitir que perdêssemos tudo? Será que nós ainda adoraríamos ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz? Será que ainda adentraríamos a casa do Senhor dizendo: Deus, ainda que me falte, Senhor, ainda que me falte, Senhor, eu te adorarei. Não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. O que me chama a atenção é que Jó disse ao Senhor: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nos dias de hoje nós podemos fazer como Jó, reconhecer que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira? Aleluias. O mesmo Deus que dá, igreja, é o mesmo Deus que também tem poder para tirar. Aleluia. E fique tranquilo, que se Ele tirar e doer, tem o remédio. Aleluia. Porque na caminhada com o Senhor, às vezes o Senhor vai nos afastar de amizade, vai nos afastar de parentela, vai nos afastar de lugares que gostaríamos de frequentar. Mas tudo tem um propósito, igreja, para entrarmos no céu. Porque o céu não é praça pública para sentarmos e falarmos mal da vida alheia. O céu não é praça pública para entrar quem quer e do jeito que quer. Tem que dar sangue. Dizer alguns outros relatos de pessoas que adoravam ao Senhor. Aleluias. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao 25, vai nos dizer que Paulo e Silas adoravam ao Senhor, mais ou menos à meia-noite. Na onde, igreja? Na prisão. Aleluia! Igreja, eu não sei se de repente o Senhor permitisse ver lá entrar dentro de um presídio, dentro de uma cadeia, eu não sei se eu teria a capacidade de adorar o Senhor, porque sabemos que lá não é um lugar fácil de estar, porque a nossa vida corre perigo, e nós deixamos para trás, quando adentramos aquele lugar, tudo aquilo que amamos e tudo aquilo que gostamos. Mas Paulo e Silas, igreja, adoravam ao Senhor, e a Bíblia vai nos dizer que quando eles adoravam, o chão tremeu, se abriu. Olha o poder que tem na adoração de um fiel, igreja. Aleluia, Jesus. Olha o poder que tem na adoração de um fiel, igreja. Paulo e Silas adoravam ao Senhor e o chão tremeu, a prisão se abriu. Pastor Neto, eu acho que Paulo e Silas tinham isso aqui de adoração, sabia? Acho que as forças dele poderiam estar prestes a se esgotar, a se acabar, mas mesmo assim eles adoravam ao Senhor, porque eles reconheciam o poder que Deus dele tinha para tirar eles de dentro da cadeia. Há momentos da nossa vida que o Senhor vai nos colocar em cenário, há momentos da nossa vida que o Senhor vai nos colocar em propósitos, em cenários, igreja. Não é para a gente questionar, não. Não é para a gente questionar, mas é para a gente adorar. É para a gente adorar, porque quando a gente adora, o Senhor move céus e terra. Enquanto a gente adora, o Senhor move céus e terra. Sabe o poder que tem na nossa adoração, igreja? Sabe o poder que tem na nossa adoração mesmo fraca? Eu não estou dizendo que é fácil adorar, porque não é. Tem dias que a gente vai adentrar a casa do Senhor dizendo: Senhor, é a minha última adoração, porque eu não aguento mais, Jesus, é muita prova, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não quero mais, Jesus. Mas sem mesmo nós percebemos, o Espírito Santo de Deus senta do nosso lado e fala: não é hora de parar. Sem nós percebemos, o Senhor Jesus nos abastece. Sabe por quê? Porque estamos adorando a Ele, mesmo dizendo que seria a nossa última adoração. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor procura
Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Igreja, sabe o que eu entendo quando a Bíblia me diz isso? Que o Senhor não procura aqueles que fingem que o adoram, porque é fácil ser uma coisa dentro da igreja e fora. Será que o mesmo comportamento que eu tenho aqui dentro eu tenho fora? Ou é só imagem, é só aparência? A Bíblia nos diz que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. O Senhor não quer aqueles que o adoram por mentira, por brincadeira. Porque Ele não brinca de ser Deus, nem o inimigo de ser o inimigo. O Senhor não quer aqueles que brincam de casinha para adorar Ele, igreja. Ele quer aquele que se prostra e adora mesmo sem faltar, mesmo na dificuldade, mesmo estando fraco, ferido, com mil motivos para parar, mas está adorando. Uma pergunta que o Senhor faz para mim e para a igreja nesta noite: como está a tua adoração diante dele? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igreja, no capítulo 1 de Jó ao 2 vai nos dizer que o Senhor usava Jó como exemplo, porque ele dizia assim para Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal e ainda retém a sua sinceridade. Igreja, será que nós somos como Jó? Será que nós nos desviamos dos caminhos do mal? Será que seguimos os mandamentos de Cristo corretamente? Eu volto a falar aqui, procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Será que o Senhor hoje, igreja, hoje, pode nos usar como exemplo para Satanás e dizer: está vendo? Olha ali meu servo, está faltando, mas está adorando. Está vendo ali o meu servo, está dentro do hospital, mas está me buscando. Aleluia, Jesus. Será que hoje o Senhor pode usar a gente como exemplo, igreja? Como está o teu altar de adoração diante do Senhor? Será que está um altar santo? Será que está um altar puro? Será que está uma adoração sincera? Porque o pastor Ezequiel, hoje a igreja do Senhor merece de adoração, porque não derrama mais lágrimas na presença do Senhor. Hoje a igreja do Senhor está como um deserto árido, porque não tem mais lágrima. Porque é muito fácil eu entrar na casa do Senhor e sentar e chorar, e chorar, e chorar por mil coisas que estão acontecendo. Mas será que eu adentro a casa do Senhor chorando, clamando a Ele, agradecendo por tudo que Ele tem feito? Será que eu adentro a casa do Senhor e derramo lágrimas de adoração diante dEle? Igreja, eu não estou dizendo que é fácil servir a Cristo, porque não é. E é necessário não ser fácil, porque como vamos adentrar do jeito que éramos lá no mundo, no céu? Como vamos reinar para toda a eternidade, como alguém que é santo sendo impuro? Meu Deus! Aleluia, Jesus. Aleluia. Como vamos adentrar ao céu sendo impuro? Como vamos adentrar aos céus não sendo santo? Igreja, nós não devemos ser santo, porque santo é só Ele, mas devemos nos aproximar da santidade. Aleluia, Jesus. Uma coisa que o Senhor tem me ensinado muito é prostrar e adorar. É prostrar e adorar. Eu acredito que muitos aqui conhecem o meu testemunho. Acredito aqui que muitos conhecem o meu testemunho. O Senhor permitiu que eu passasse por coisas, por provas, para mim estar aqui hoje. E eu digo ao Senhor: Senhor, eu glorifico a Ti, porque se não fosse os hospitais, as cirurgias, as internações, eu não sei se eu ainda estaria aqui. É Deus. Porque, irmão, Satanás não veio para a gente com uma máscara feia. O inimigo não veio para a gente com algo feio, não. Ele veio o mais bonito possível, para nos desviar do caminho do Senhor. Ele veio com uma bandeja linda, dizendo: pega, mas o que Ele nos oferece é temporário. Aleluia. O que Ele nos oferece é temporário, mas a glória por Cristo é eterna.
muitos jogaram, deixaram de lado, é o chamado de Deus. Foi gravado aqui, não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Muitas das vezes vamos passar por propósitos, por provas, por provações e não vamos entender. Não vamos entender, mas devemos confiar e adorar. Porque quando a gente adora o Senhor muda a história, enquanto a gente adora o Senhor muda diagnóstico. Papai está falando comigo nessa noite. Se prepara porque tem mudança de diagnóstico. Aleluia. Porque quando a gente adora, o Senhor visita a nossa casa. Enquanto a gente adora, o Senhor visita aquele que a gente não tem mais esperança. Enquanto a gente adora, o Senhor muda a nossa conta bancária. Enquanto a gente adora, o Senhor provém aquilo que falta. Igreja, eu vou contar um breve testemunho aqui. Recentemente o Senhor permitiu que chegasse um papel até a minha casa dizendo que se a gente não pagasse aquele devido valor, perderíamos a nossa casa. E eu disse, meu Deus, olha como a gente é, porque o nosso primeiro pensamento é missionário. Eu disse, meu Deus do céu, eu estou na igreja, minha mãe está na igreja, o Senhor ainda permite isso, Jesus. Mas ele disse para mim, tu vai questionar ou vai me adorar? Eu falei, Senhor, eu vou te adorar. Eu vou te adorar porque eu não faço nada, eu não posso, mas o Senhor pode, o Senhor faz. Eu me dirigi ao meu quarto e falei com aquele que era todo ouro e da prata. Eu disse, Jesus, eu não sei como e da forma que o Senhor vai prover, mas eu descanso e confio no meu coração porque o Senhor vai. Eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor e entreguei isso nas mãos do Senhor. A igreja não demorou muito. Eu não sei como, também não quero saber da forma que chegou. Eu não sei como, não quero saber da forma que chegou. Mas o Senhor proveu. Quando eu menos percebi, o valor já tinha sido pago. E o Senhor está sustentando até hoje a minha casa. O Senhor deu, se o Senhor quiser, Ele toma. E eu agora glorifico a Ele da mesma forma, porque Ele é Deus. E eu não sou ninguém, igreja. Do pó eu vim, do pó eu vou retornar. Aleluia. Outro exemplo que eu quero deixar para a igreja sobre a adoração é em Lucas 7:37, que vai nos dizer sobre a mulher que adorava Jesus lavando seus pés com lágrimas. Igreja, aquela mulher adorava o Senhor derramando lágrimas diante aos pés dele. E uma pergunta que o Senhor faz para mim e para a casa dele hoje: tens derramado lágrimas de adoração diante de mim? Porque eu sou grande. Tem derramado sobre os pés do Senhor lágrimas. Igreja, a Bíblia nos diz que aquela mulher adorou o Senhor derramando lágrimas diante dos pés dele. E olha a humildade dessa mulher. Com as lágrimas dela, ela lavava os pés do Senhor e com os cabelos ela enxugava. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aquela mulher não só adorou a igreja, mas ela foi humilde para secar os pés do Senhor com os cabelos. A pergunta que o Senhor faz para mim e para você nesta noite: como está a tua adoração diante de mim? Porque eu volto a dizer, igreja, é fácil adentrar a casa do Senhor e adorar Ele quando nada me falta. É fácil adentrar a casa do Senhor e adorar Ele quando eu não preciso de nada material. Mas e se eu passar pelo vale? Eu adoro. E se eu passar pela guerra? Eu exalto. E se eu perder alguém que eu amo? Eu adoro. Igreja, Jó perdeu 10 filhos. Imagina o amor que Jó tinha por eles. Eu não sou pai, mas eu acredito que eles que são pai e mães têm noção do sofrimento que Jó passou. Jó podia questionar, dizendo a Deus: os meus 10 filhos, tu permitiu os meus 10 filhos. Mas Jó rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se prostrou e adorou.
Ele não questionou, ele adorou. Então, por que quando temos prova, queremos questionar a Deus? Sendo que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Tudo é por Ele, para Ele. E ai de nós, se não fosse a graça dEle. Ai de nós, se a graça dEle não nos tivéssemos encontrado onde quer que estivéssemos. Se não fosse a graça do Senhor, eu acredito que nem metade da igreja estaria aqui hoje. Se não fosse a graça do Senhor, o cuidado, o zelo do Senhor, metade da casa do Senhor não estaria aqui o adorando nessa noite. Porque o inimigo, igreja, ele não nos ama. Pelo contrário, ele nos odeia. Porque ele não se agrada de estarmos na casa do Senhor adorando a Ele. Ele não se agrada de estarmos na casa do Senhor glorificando a Ele. Então Ele vai fazer de tudo para desviar o nosso foco, a nossa atenção. Ele vai fazer de tudo, igreja, de tudo. Até tocar naquilo que nós duvidamos que Ele tocaria. Tem coisas, igreja, que o Senhor vai permitir que o inimigo toque. Tem coisas que o Senhor vai permitir que o inimigo tire de nós. Mas sempre tem um propósito. Aleluia! Sempre, sempre, sempre. Às vezes nós não entendemos. Na maioria das vezes nós não vamos entender. Mas devemos adorar ao Senhor. Devemos adorar ao Senhor. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Igreja, para nós estarmos aqui hoje, foi pago o alto preço de Cristo lá na cruz. Foi pago o alto preço de vida, de sangue. E em nenhum momento Cristo questionou. Pelo contrário, Ele ainda disse ao nosso Deus: Pai, perdoe eles. Eles não sabem, Jesus, não sabem, meu Deus, do que falam. Cristo podia questionar a igreja. Podia. Mas Ele não questionou, Ele se entregou por nós. Glória a Deus. Então, cadê a gratidão, a adoração da igreja? Pelo sacrifício para estarmos aqui hoje. Porque, igreja, eu no lugar de Cristo, não sei se eu aceitaria. Eu não sei se eu aceitaria. Porque é difícil, igreja, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é. Mas a Bíblia vai nos dizer, tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Lá em Abacuque 3:17 ao 19 vai nos dizer que Abacuque adoraria ao Senhor, mesmo se lhe faltasse. Vai nos dizer que Abacuque adoraria ao Senhor se as figueiras não produzissem. E se não houvesse mais ovelha nos campos. Será que nós ainda adoraríamos ao Senhor? Se o Senhor de repente nos colocar dentro de um leito de hospital? Será que adoraríamos ao Senhor se nos faltasse? Será que nós ainda adoraríamos ao Senhor se Ele reconhece alguém que nós amamos? O Senhor pergunta para mim e para a igreja mais uma vez nessa noite: como está a adoração diante de mim? Porque hoje a igreja do Senhor não se preocupa mais com adorar em espírito e em verdade. É muito fácil eu adentrar a casa do Senhor e dizer: é só mais um culto. Eu vou lá por ir. Eu vou lá porque eu preciso de tal coisa, porque eu quero tal coisa, porque eu necessito de tal coisa. Mas você entraria na casa do Senhor se de repente acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Jó? O Senhor permitisse que você perdesse todos os seus bens?
partissem, vocês ainda adentrariam a casa do Senhor com o propósito de adorar. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Porque às vezes, igreja, é necessário a gente adorar ao Senhor com isso aqui de adoração. Lá no fundo do poço, cansado, exausto, mas é necessário adorarmos ao Senhor. Sabe por que é necessário? Porque o primeiro passo tem que vir de nós. O primeiro passo vem da gente. Porque ele é tão educado que ele bate a porta e espera que nós abríssemos para ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor lá em Jó também nos diz, quando a tua mulher diz para ele, amaldiçoa este Deus e morre. O que eu entendo através dessa palavra é que a mulher de Jó ia dizer, Jó, amaldiçoa logo ele. Olha o que passamos, olha o que enfrentamos. Amaldiçoa logo ele para nós morrermos e acabar. Amaldiçoa logo esse Deus e morre, Jó. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jó disseram, como fala a zoradora da mulher, receberes o bem de Deus com prazer e o mal. Não queres tu aceitar? Aleluia. Glória a Deus. Igreja, Jó adorou ao Senhor no momento mais difícil da vida dele. Eu acredito que não foi fácil para Jó passar pelo que ele passou, mas ele escolheu adorar, se prostrar diante do Senhor em vez de questionar. Será que hoje, uma pergunta sincera para a igreja, será que hoje nós podemos fazer como Jó? Glória a Deus. Nos prostrar e adorarmos ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque hoje a igreja do Senhor só está focada nas bênçãos. Só está focada no que o Senhor tem a oferecer, tem a dar. Não estou dizendo que na nossa caminhada o Senhor não vai nos abençoar, não vai nos entregar o que queremos, não, pelo contrário, Ele vai. Mas é necessário adorarmos ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Aleluia. Igreja, olha como foi difícil para Jó. Olha como foi dolorido, doloroso para Jó. Satanás tentou de todas as formas possíveis de questionar os planos do Senhor. Ele disse, Jó só está com você pelas coisas que destes a ele. E o Senhor permitiu que Satanás tocasse nos bens dele. Qual foi o próximo pensamento de Satanás? Jó só está com o Senhor pela saúde. Pela saúde que tu destes a ele. Então o Senhor permite que aconteça o quê? Que Jó adoeça. Aleluia. O inimigo da nossa caminhada com o Senhor, ele vai fazer de tudo para nos desviarmos, para abandonarmos o nosso Senhor. Mas devemos nos prostrar e adorar aquele que é, aquele que pode, aquele que faz. Eu volto a dizer como está a adoração diante dele. Ah, mas irmão, esse ano está difícil, está dolorido, está exaustivo. Eu não aguento mais, eu quero parar. Eu quero abandonar tudo. Tu vai abandonar para quê? Para onde você vai? Quando doer, a quem você vai se ajoelhar e chorar, e chorar, e chorar, dizendo, Pai, eu não aguento mais. Se você abandonar, largar tudo, quando doer, aonde você vai? Quem você vai procurar? Meu Deus. Aleluia. É Deus. Bendito é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Jó se prostrou e adorou.
podia parar, olhar para os céus e dizer: eu adorar? Meus 10 filhos se foram, não foram 1, não foram 2, não foram 3, igreja, foi os 10. Meus 10 filhos se foram, eu perdi os meus bens, eu perdi os meus gados, as ovelhas, os camelos, eu perdi tudo. Mas Jó se prostrou e adorou, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Igreja, a necessidade de adorarmos ao Senhor no vale é gigantesca. A necessidade de adorarmos ao Senhor é gigantesca. Porque a adoração mesmo fraca, a adoração mesmo pequena, se for sincero, chega até os ouvidos dele. É Deus, aleluia. A minha adoração está pouca, irmão Cassiano. A minha adoração está pouca. Será que ele vai aceitar? Adora ele de todo o teu coração, em espírito e em verdade. E eu lhe garanto uma coisa, igreja. Eu garanto uma coisa: que se adorarmos a ele em espírito e em verdade, com sinceridade, lá dos altos céus, ele inclina os teus ouvidos para escutar. Glória a Deus. Aleluia. A importância de nós adorarmos ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque é fácil adorar ao Senhor quando eu tenho casa, carro, quando eu estou com saúde. É muito fácil, mas se o Senhor permitir que aconteça a mesma coisa com Jó, se perdêssemos tudo hoje, será que quarta-feira estaríamos aqui? Será que se sairmos do tempo do Senhor hoje, daqui a pouco, encerrando tudo, será que se sairmos daqui e de repente recebemos a notícia que perdemos tudo, perdêssemos aquele que amamos, os nossos bens? Será que a gente ainda adoraria ao Senhor? Será que na quarta-feira ainda estaríamos aqui adorando ao Senhor, dizendo: Deus, eu adoro o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz? Igreja, eu volto a dizer, não é por ele, não é pra gente, não é pela gente, mas é por ele, para ele. A adoração não tem que ser para o homem. Ah, mas irmão, você não canta bem. Peraí, você está cantando para o homem ou para ele? Eu não oro bem. Você está orando para o homem ou para ele? Eu não falo bem. Você está falando para o homem ou para ele? Eu não prego bem. Mas você está falando da palavra dele ou do homem? Glória a Deus. Aleluia. Igreja, eu volto a dizer que Jó podia abandonar tudo. Tudo. Jó podia deixar de servir ao Senhor. Mas ele se prostrou e adorou. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor deu a Jó tudo em tudo. Aleluia. O Senhor deu a Jó seus filhos, quer dizer, novos filhos, deu a Jó novos filhos, deu a Jó bens, deu a Jó tudo aquilo que ele perdeu, porque Jó preferiu se prostrar e adorar, não questionar. Porque Jó preferiu, em meio às diversidades, em meio às dificuldades, em meio à dor que ele estava passando, enfrentando, se prostrar e adorar. Aleluia. Está cansativo, tá, mas adora. Porque quando tu adora, ele visita a tua casa. E quando você adora, ele visita aquele que disseram: não tem mais jeito, não tem mais sangue, não tem mais chance. E quando você adora, ele resgata aquela alma que você tanto pede por misericórdia. O Senhor está falando com alguém aqui hoje. Não cesse de adorar. Não cesse de adorar. Porque para ele mudar a história, para ele mudar testemunho, não depende do homem. Não depende do
Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Aleluias. Igreja, Ele não precisa de reunião para decidir quando Ele vai operar. Se o Senhor disser para alguém aqui hoje eu mudo a tua história, eu lhe garanto que o Senhor vai mudar. Porque o Senhor nos diz na palavra dele que não é filho do homem para que nunca, é filho do homem para que se arrependa. Aleluias. Se Ele prometeu, mesmo estando dolorido, mesmo estando cansativo, adore ao Senhor. Amém, igreja? Antes de eu pegar o microfone, eu queria adorar o Senhor com um louvor que Ele falou muito comigo. Fala também sobre a adoração quando Davi perdeu o seu filho, quando Davi enfrentava o mundo. Mas ele foi até o templo e adorou ao Senhor. Eu peço para aqueles que souberem, me ajude a adorar ao Senhor, porque eu creio que enquanto nós adoramos Ele aqui, Ele visita o improvável, Ele visita aquele que nós não temos mais esperança, Ele visita o nosso cansaço. Amém? Eu queria pedir para a igreja se colocar de pé, aqueles que puderem, para nós entregarmos ao Senhor um culto lindo de adoração, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Você
louvado.